E hoje eu vim falar sobre um tema de constelação familiar. O tema de quando a gente se emaranha, quando a gente fica no lugar de uma pessoa falecida. Recentemente eu li o livro Você é um de Nós, da pedagoga Anne Frank. Essa pedagoga, ela trabalhou com uma turma de alunos onde ela constelava esses alunos, os alunos que tinham vontade, que pediam para ela. E ela tem um capítulo todo dedicado à inclusão dessas pessoas. E nesse capítulo ela pediu para os alunos dela fazerem redações sobre esse tema de MOR. E ela ficou impressionada com esses textos, alguns textos de alguns alunos deram indícios de como esses alunos se sentiam, a partir disso constelaram alguns temas. Foi bem bonito, ela trouxe esse capítulo, ele me emocionou ao ler o capítulo. Então eu decidi falar sobre esse tema e trazer um pouquinho desse capítulo para vocês. Então na constelação a gente entende que muitas vezes quando algum ente querido falece, principalmente as crianças, elas tendem a ir para o lugar dessa pessoa. Porque quando essa pessoa falece, muitas vezes isso fica um buraco emocional ali, porque aquela pessoa faz muita falta e por conta dessa falta, muitas vezes ela é excluída, então as pessoas não falam mais sobre aquilo e fica uma exclusão ali por conta da dor, as pessoas não querem viver aquela dor, não finalizam o luto, não vivem o luto. E a criança sentindo essa lacuna que ficou ali, muitas vezes por amor cego que a gente chama, ela fica naquele lugar. E isso pode trazer consequências como falta de vitalidade, pouca energia, a pessoa fica mais desanimada, também pode acontecer da pessoa ficar muito frágil, ter muitas doenças, alergia, doenças no geral, enfim, falta de vitalidade no geral, falta de vitalidade. Deixa eu ver o que eu anotei aqui, se tem mais algum detalhe. Outro ponto conhecido na constelação é o caso de quando algum irmão nasce após o falecimento de outros irmãos. E muitas vezes esse irmão que nasceu depois, ele nem sabe, às vezes até a própria família não sabe. Então, o falecimento de outros irmãos pode ser um falecimento de alguém nascido e pode ser também abortos espontâneos ou não. E quando essa pessoa que nasce depois, quando ela não sabe, quando não houve uma inclusão no coração da família, em relação a esses que faleceram, essa pessoa que veio depois, ela pode ficar no lugar também de uma pessoa que falecida. Então, por exemplo, uma pessoa que ela acha que ela é a quarta, né? Ela é a quarta filha dos nascidos. Então, nasceu 1, 2, 3 e 4. Ela tem 3 irmãos vivos. Só que nesse meio tiveram dois abortos, por exemplo. Só que não se sabe na família, ela não sabe. Essa criança que ela sente que ela é a quarta, na verdade ela é a sexta, né? Porque tiveram 2 ali. E ela não sabe disso. Então, ela acha que ela é a quarta. Então ela está aqui no lugar do quarto, e o quarto é um falecido. Então, assim, minha professora de constelação, ela sempre falava assim, que essa pessoa aqui, que é a sexta, mas que ela está no lugar da quarta, ela está fazendo os planos para a vida dela em cima do lugar de um falecido. Ou seja, ela não tem energia para tocar a vida dela adiante, tocar os planos dela, porque ela está no lugar de um falecido. Então, isso traz consequências na vida, essa falta de vitalidade. E tem outro tema também falado na constelação, que é similar a esse último que eu trouxe, mas é quando tem gêmeos univitelíneos. Então, muitas vezes acontece de terem gêmeos e um deles, lá nas fases iniciais, falecer e muitas vezes até é absorvido pelo corpo do que viveu. Então, aquele que viveu, e normalmente isso as mães não sabem, mas é algo que costumou aparecer em constelações, esses casos,
E quando isso acontece, é comum que a pessoa que viveu, ela sinta uma busca, muitas vezes uma ansiedade, porque se ele veio ali e fecundou o óvulo, já é considerado uma vida no sistema familiar. Quando eu falo que é considerado uma vida, o que eu quero dizer é que quando se coloca na constelação ali, na constelação familiar, no campo, essas pessoas que, quando se coloca no campo, o campo fica em harmonia quando todos são incluídos. Então, esses que não foram vistos muitas vezes, que as pessoas nem sabem conscientemente, eles fazem parte do campo, todos eles. E quando eles não estão incluídos, há um desconforto ali no campo. Então, muitas vezes a pessoa, isso se reflete na vida real. Ela pode sentir ansiedade, pode sentir uma coisa assim de abandono, porque aquele irmãozinho não veio junto, abandonou. Pode também sentir uma coisa de querer sempre comprar duplo. Tem pessoas que fazem, que tiveram... Eu conheço pessoa que teve gêmeo univitelíneo, que já apareceu na constelação, e a pessoa compra as coisas duplas. Então vai comprar uma blusa, compra duas, vai comprar... Enfim, comprar coisas e compra duplo. É um movimento inconsciente que está mostrando que falta incluir aquele outro irmãozinho ali. E no livro Você é um de Nós, esse capítulo da inclusão das pessoas falecidas, ele me tocou muito. Eu fiz alguns destaques aqui para trazer para vocês, compartilhar com vocês. Ela relata a história de algumas crianças, ela tem a redação da criança, é muito bonita, até as crianças elas fizeram uma redação e um desenho, bem significativo e simbólico. E essa pedagoga, ela relata casos assim o que ela via no comportamento dessas crianças e algumas soluções que ela teve fazendo uma constelação ou sugerindo algumas atitudes para os pais da criança, e eu trouxe alguns trechos aqui para compartilhar com vocês. Yazin, ele disse: eu sou o favorito da minha mãe, muito convicto. Yazin, ele buscou rapidamente colegas da turma para representar seu pai, sua mãe e seu irmão, a constelação dele. A representação da mãe não tirava os olhos do representante Yazin. Eu perguntei se ela também podia ver seu marido e o outro filho, então ele tinha um irmão. No início deu uma risadinha e disse que não. Seu olhar estava visivelmente expandido, como se estivesse olhando através de Yazin. Para quem está olhando, eu pensei. E perguntei a Yazin se sua mãe tinha perdido alguém. Aí ele contou: meu tio irmão de minha mãe, levava uma vasilha com comida para os prisioneiros. O acampamento ficava atrás de um campo de batalha e ele faleceu ali, né, naquele campo aberto. Tinha 19 anos. Então coloquei um garoto da turma ao lado da mãe e substituí o representante de Yazin. Substituir é porque ele pode ficar num lugar de observador, né, com outra pessoa ali representando ele, ou ele mesmo pode se representar. Então ele antes se representava e agora foi um terceiro ali. Quando Yazin tomou seu lugar em frente à mãe, né, o representante, Etil começou a chorar e enxugou furtivamente as lágrimas. Sugeri a ele: diga a seu tio para protegê-lo. Eu pensei que se ele havia caminhado pelo campo sem nenhuma proteção e havia falecido lá, isso seria o adequado. Aí ele falou: querido tio, me proteja. O garoto que estava representando o tio colocou espontaneamente sua mão na cabeça de Yazin e disse: eu te protejo. Então pedi a Yazin para ficar em frente à sua mãe e dizer a ele: querida mamãe, eu sou apenas sua criança. E ele disse. A garota que representava a mãe espontaneamente colocou seus braços em torno dele e logo ela soltou. Nas semanas e meses subsequentes, contudo, Yazin era impulsivo e autoconfiante, ficou inseguro e medroso e suas notas pioraram. Algo tinha saído dos trilhos. Eu o acompanhei durante esse processo e o encorajei. Ele tinha 6 anos quando ele e sua mãe testemunharam esse ocorrido da janela da cozinha. E lentamente conseguiu aceitar seu novo papel de menor.
Durante os próximos meses ficou alegre de novo, mas diferente, agora como um garoto de 11 anos. Então ele teve essa fase mais triste, que foi um luto, provavelmente, que ele estava vivendo, que estava ali trancado dentro dele antes. Depois ele foi voltando para o papel dele de criança, de menor, que é um papel muito mais leve do que estar no irmão da mãe. Ele estava ali em sincronia com o papel do irmão da mãe, que é um lugar muito mais pesado do que é o lugar dele de criança no sistema. A mãe de Yazin, desde que testemunhou o ocorrido ali, juntamente com o seu filho, via nele seu irmão. Então ela via o irmão dela, né, que faleceu, ela projetava no filho dele, fazia um espelhamento ali. Uma criança, em uma situação dessas, tenta então substituir inconscientemente uma pessoa que está faltando. Esse pequeno garoto não era mais ele mesmo, ele tinha se enchido de importância. Então, ali, como a gente chama de amor cego, ele se emaranhou naquela situação para dar um apoio emocional para a mãe dele, porque provavelmente ele viu essa tristeza na mãe dele e ele quis amenizar. As crianças fazem muito isso, crianças e animais de estimação. É muito comum em animais de estimação um adulto da casa, às vezes, ou muito próximo, ele tá com uma doença e o animalzinho vai lá e fica exatamente com a mesma doença. Porque eles, por amor cego, eles querem aliviar aquele peso e eles pegam para eles. E com as crianças também isso acontece muito. Então, na constelação é muito comum vir à tona questões que não foram resolvidas. Então, uma pessoa faleceu, mas se aquela mãe ela já tratou aquilo, ela conseguiu viver aquele luto e finalizar o luto, se é alguma coisa bem resolvida, isso não passa para gerações futuras. Mas a gente vê muito na constelação aparecer coisas que não foram resolvidas. Então, às vezes a pessoa sentiu que não tinha condições de olhar, não quis olhar porque é algo que dói, é algo difícil. Então ignorou aquilo, colocou uma pedra em cima, e essas coisas que não foram bem resolvidas, muitas vezes foram ignoradas, nem se tem consciência do quanto aquilo foi importante, impactante. Isso que costuma retornar nos campos e ir para gerações futuras. Então, quando a gente trabalha algo dentro de nós, isso tem um impacto imenso, porque ele não impacta só na nossa vida, mas impacta também no nosso sistema como um todo e impacta em futuras gerações. Então são coisas que a gente resolve e que é menos uma coisa que pode uma criança pegar por amor cego. Vou contar mais uma história aqui. Burhan. Não sei bem como pronuncia esse nome, né? Desde o início do ano letivo, como o comportamento de Burhan tinha sido anormal. Ele perturbava as aulas, não conseguia suportar quando a turma estava de bom humor e trabalhando junto, e criava uma atmosfera através de gritos. O vídeo cortou a história do Burhan. Vou contar aqui para vocês, fazer uma emenda. Burhan. Desde o início do ano letivo, o comportamento do Burhan tinha sido anormal. Ele perturbava as aulas, não conseguia suportar quando a turma estava de bom humor, trabalhando junto, e criava uma atmosfera através de gritos, empurrões nas carteiras e ataques físicos a seus colegas, que deixavam os outros alunos não apenas contra ele, mas alguns inclusive tinham até medo dele. Após 8 semanas, ficou claro para mim que o comportamento não poderia mais ser tolerado dentro da classe. Embora, pelos comentários feitos por Burhan durante a aula, pudesse reconhecer que ele era muito inteligente. Tinha um extenso vocabulário, possuía clara capacidade de pensar e de avaliar, mas ele tinha um aproveitamento medíocre. Eu também não conseguia compreender o que estava por trás daqueles surtos de agressividade, onde ficava marcadamente pálido e hiperativo. Simplesmente não se podia brecá-lo. Ficava até um tufo de cabelo em pé na sua testa. Após tais episódios, frequentemente entrava em colapso, colocando suas mãos sobre a cabeça e queixando-se de uma terrível tensão. Pedi a seu pai que viesse para o meu horário de consulta extra-classe. Conversamos sobre a possibilidade de colocá-lo na classe de alunos com problemas de comportamento. Mas eu sentia que essa não seria a solução para Burhan. Ela disse então pro pai:
Há algo que seu filho não sabe ainda? Talvez eu precisasse saber disso primeiro, disse-lhe e fiquei surpresa com o que acabara de dizer. Ele relatou que primeiro se casara na Turquia e tivera 2 filhos. 5 anos após seu casamento, 2 de seus irmãos haviam falecido num decurso de 1 ano. Um irmão de 23 anos, durante uma crise epilética, e uma irmã de 18 anos, de aneurisma cerebral. Isso foi há 15 anos atrás, e após isso viemos para a Alemanha. Depois disso, embora ele me assegurasse que não sentia mais pesar por essas mortes, seus olhos ficaram marejados. Novamente aqui um luto não vivido, uma situação mal resolvida, que os adultos não resolvem e passa para novas gerações. Burhan, que nascera 4 anos após sua chegada na Alemanha, não sabia nada dessa história. Disse ao pai de Burhan, no caso a Anne falou, a Marianne, que agora tudo estava em ordem e claro. Sugeria ele que tirasse 2 horas livres de seu trabalho, fosse dar um passeio com seu filho após a aula e lhe contasse sobre seu irmão e irmã, que haviam falecido. Então ele e Burhan deveriam encontrar uma bela foto desses irmãos, reproduzi-las, ampliá-las, emoldurar-las e pendurá-las na parede. O pai de Burhan ficou muito surpreso, porque ainda não podia ver ali uma solução para os problemas de seu filho. Não expliquei nada a ele, mas não deixei nenhum espaço para dúvidas. No dia seguinte, Burhan faltou, assim como no subsequente, que era uma sexta. Seus pais ligaram e disseram que ele estava com febre alta. Na segunda-feira, Burhan estava de volta. Ele veio até minha mesa, um pouco pálido, e relatou de modo intenso e comovente que seu pai havia lhe contado tudo sobre sua tia e seu tio. E ainda que seu pai chorou ao lhe contar sobre isso e também que eles haviam encontrado algumas fotos. Ok, eu disse, então está tudo bem. Burhan continuou de pé em torno da minha mesa, mas após algum tempo sentou-se pela primeira vez em sua cadeira sem ser mandado. Dali em diante, Burhan mudou semana após semana. 3 semanas após, a classe começou a reagir a essa mudança. Um garoto disse, Burhan mudou realmente. Seria melhor se ele não sentasse mais sozinho. Até aquele momento, ninguém queria sentar com ele. E ele também queria ficar sozinho. Na semana seguinte, um aluno sentou-se espontaneamente ao lado de Burhan, tornaram-se amigos e passaram quase todo o tempo juntos. Não só o comportamento de Burhan mudou, como seu aproveitamento nas aulas melhorou. Tanto que se tornou um dos melhores alunos da turma. Quando, poucos meses depois, teve de novo uma recaída, eu o chamei até minha mesa. Perguntei-lhe se as velhas circunstâncias seriam melhores para ele. Também sugeri que ele falasse com o seu tio e sua tia e lhe contassem, o seu tio e sua tia que falecidos, e lhe contassem sobre seu retrocesso e perguntassem o que pensavam sobre isso. Então sua face se iluminou e ele disse, meu pai e eu não terminamos ainda. Nós ainda não penduramos as fotos, vou cuidar disso. Depois disso, não toquei mais no assunto com ele. No final do ano escolar, ele era o 4º melhor aluno e apreciado por todos. Muito bonita essa história. Continuando, então, por muita dor, aquele pai, né, ele fez uma exclusão ali. Por dor de ter perdido aqueles irmãos, ele acabou excluindo aquilo. Então, não tocar no nome pode ser uma forma de exclusão. Ele nunca contou aquilo. E aquele filho dele acabou manifestando aquela exclusão no sistema, com essas atitudes que geravam muita dor, né? Então, de novo, a criança, ela se entrega para o sistema e ela manifesta coisas do sistema de um amor cego. É uma forma inconsciente de entender que aquilo vai ajudar, só que não ajuda, né? Acaba trazendo mais um problema ali, a criança que fica com problemas, às vezes fica triste, enfim. E é isso, então ela acabou com essa questão da exclusão também, entende que ela estava se conectando com um irmão do pai dele, então ali tem a questão da hierarquia também, que é um desrespeito à hierarquia, em vez de ele estar no lugar dele de menor, ele estava ali no lugar do irmão, da irmã, enfim. É isso, tem outras histórias que ela traz também, todas bastante interessantes. Se
esse tema te toca, se você já percebeu em alguma constelação que você estava emaranhado com algum caso assim, ou se isso te tocou de alguma forma, eu recomendo muito esse livro, Você é um de Nós. Faz muito bem ler sobre algum tema que a gente tem alguma relação, porque isso traz muitas vezes uma libertação. Às vezes traz insights de coisas para fazer para poder talvez viver um luto que nem era reconhecido, ou apenas ao ler essas páginas essa dor pode ser liberada. E se esse tema te tocou e você ainda não tem consciência do porquê, não sabe exatamente, se você é daquelas pessoas que compra tudo em par, ou se isso te tocou de alguma forma, eu recomendo muito fazer uma constelação familiar, porque na constelação essas exclusões elas aparecem e elas podem ser incluídas e o sistema voltar a ficar em ordem. Então, por exemplo, se em uma família, né, um exemplo inicial que eu dei, a pessoa, ela acha que ela é a quarta, mas ela é a sexta em vez da quarta. Se vai fazer mesmo que ela não saiba sobre isso conscientemente, quando a gente vai fazer, tem a constelação de hierarquia, que a gente coloca ali os pais e os irmãos, e nessa constelação da hierarquia costumam aparecer todos os irmãos, os incluídos e os não incluídos até o momento. Então, porque o sistema ali no campo, quando está sendo feita a constelação, o campo ele mostra a verdade, mostra aquilo que está oculto muitas vezes. Então, mesmo que a pessoa não tenha consciência de todos aqueles 6 irmãos, só tenha de 4, né, com a própria pessoa, o campo mostra. E com isso, esses que antes estavam invisíveis e excluídos, eles podem ser incluídos e o campo voltar a ficar em harmonia e as pessoas voltarem a se sentir em harmonia, aquilo ser resolvido, aqueles sintomas que a pessoa tinha por estar num lugar que não era o dela, ele pode se dissolver e trazer mais paz assim para a pessoa. Então eu recomendo muito, seja comigo ou com uma outra pessoa. Eu guio grupos de constelação no Espaço de Servir uma vez no mês. E hoje é dia 27 de maio, vai ter um grupo dia 15 de junho, no próximo mês, sábado, às 3 horas, no Espaço Servir, que eu vou guiar. Então, se você sente no seu coração, entre em contato comigo e agende a sua constelação.